Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que hora que você vai estar assistindo a gente, mas vai ser muito bom ter você aqui no Corona e você. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial que vai contar para a gente por que eu acho ele especial, tá? Ele é o JR, ele é um cara que entende muito da área de clientes, certo? Acho que o JR a gente pode falar que é isso. É um cara que entende de marketing, que entende de um apanhado geral desse lado da empresa, tá? Apesar dele conhecer quase todos os lados. Mas vamos deixar ele contar um pouco? JR, se apresenta para o pessoal e conta um pouco de você. Olá, é um prazer enorme estar aqui, na verdade, mais que prazer, é um privilégio, né, poder estar aqui com vocês nesse bate-papo. Primeiro, eu acho super interessante contar quem é o JR, porque o JR vem do Júnior, que é meu último nome. Eu sou um pernambucano de uma cidade da zona da Mata de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, onde eu comecei a minha trajetória profissional muito cedo como menor aprendiz. Eu nasci Lourivaldo Paula de Lima Júnior, tem o nome do meu pai. E ao longo do tempo é muito interessante, porque o Lourivaldo da escola, que é como meus amigos e colegas de rua me conheciam na minha infância, porque a professora, né, no primário, chamava pelo primeiro nome. No segundo grau, né, ganha o apelido de Louri, e aí eu começo a trabalhar. Depois eu faço a minha primeira graduação, né? Eu sou bacharel em Relações Públicas, eu sou júnior para os colegas de Relações Públicas, e na minha primeira pós, que é uma formação que eu tenho em Administração de Marketing, o júnior vira JR. Porque para os amigos, né? Porque assim que a gente se tratava na aula, menos colega e mais amigos, dizia, mas como é que você vai ser um executivo no futuro, a gente te chamando de júnior? Eu acho que júnior tem mais a ver com JR, e aí ficou. Como a minha jornada profissional, ela foi feita dentro de uma instituição financeira, e é muito comum, né, Cosmo, a gente ganhar apelidos no banco, né, que a gente acaba trabalhando, eu assumi o nome de JR, e esse nome vem me acompanhando desde então. Falando da minha formação acadêmica, bacharel em Relações Públicas, fiz Administração de Marketing, num momento em que marketing no Brasil estava começando, não era uma disciplina, né, de formação em graduação, ela era uma disciplina que era tratada dentro da administração, mas você não tinha profissionais formados em marketing, então os primeiros cursos vieram em pós-graduação, e na sequência eu fui fazer Master Business Communication pela USP, eu fiz negócios financeiros pela Universidade de Brasília, gerência de projetos pela FGV e comunicação empresarial pela SPM. Assim, quando dava tempo de estudar, eu estudei bastante. Eu acho incrível quando você conta isso, porque eu quero que o jovem entenda que conhecimento sempre agrega. Sim. E que a gente tem que estar sempre buscando mais. E buscando, às vezes, até o diferente, porque ontem a gente fez uma entrevista muito legal com o executivo, o Banzato, que falou exatamente disso. Às vezes eu saio do quadrado e vou fazer um curso que não tem nada a ver, porque me agrega aquilo que eu achava que eu não conhecia. Quando eu conheci, passei a gostar. E você tem exatamente uma trilha, né? Você vai para uma direção, mas na realidade você é muito pleno, né, dentro daquilo que você faz. Então eu queria que você contasse para essas pessoas exatamente o quanto você valoriza conhecimento, estudos, etc. Então? Uma curiosidade da minha infância. Eu sou filho de uma professora, minha mãe era professora primária, depois ela foi professora de geografia, e meu pai tinha oficina mecânica. Eu sou o filho mais velho. Então, minha mãe trabalhava os dois expedientes, assim como meu pai. E eu ficava na biblioteca da escola. Eu cresci lendo livros de histórias infantis. Como eu sou de uma geração, que é dos anos 70, em que os livros eram impressos com pouquíssimas ilustrações, eu tinha um desafio de ler os livros das histórias infantis e, à noite, em casa, contar para o meu pai ou desenhar para o meu pai as histórias que eu tinha lido. Isso hoje foi um bem enorme que meus pais fizeram, porque isso me traz uma capacidade imaginativa muito grande e uma diversidade de olhar muito grande que eu fui sofisticando, né, com estudo e com observação ao longo do tempo.
Uma coisa que eu noto muito claro para os jovens de hoje, né, numa sociedade de 140 caracteres, é que nós somos muito imagéticos. Assim, a imagem é muito forte para a nossa geração, assim como o áudio, né? O texto é uma coisa que tem sido cada vez mais distante, né? Escrever um texto longo, até porque as palavras foram ganhando significados. A gente não diz mais obrigado, escreve 3 letrinhas TKS. Mas para que você desenvolva a tua capacidade cognitiva de ampliar horizontes, você precisa de uma imersão de leitura, você precisa ler, né? E o prazer da leitura, ela se dá, inclusive, quando você procura e descobre temas que nem fazem parte ali da tua área de atuação ou da tua área de interesse. Quanto mais diverso, pode ser muito mais prazeroso. A gente pode começar com livros menores, né? Eu super sou de acordo com as crianças que descobrem a leitura de quadrinhos, né? Houve um tempo, inclusive, que havia algumas correntes que discriminavam como se fosse uma leitura de qualidade inferior. Eu discordo completamente, né? Acho que leitura é leitura, né? Isso sempre vai te ajudar. E até hoje eu tenho uma característica que eu não começo o meu dia de trabalho sem ter lido, por exemplo, um dos principais portais o que está acontecendo. Eu não faço uma visita a um cliente se eu não tiver lido o que aquele cliente, ou que foi dito sobre aquela marca no passado recente. Eu não comecei esse bate-papo sem procurar e ler sobre a plataforma, sobre o que acontece e sobre algum tema novo que eu possa compartilhar aqui. Então, esse olhar diverso também se deu de uma característica muito bacana. Num dos determinados momentos da minha vida profissional, dentro do banco que eu trabalhava, eu fui destacado para atuar com marketing estratégico. Eu precisava desenvolver estratégias de marketing de onde você destaca, por exemplo, o conhecimento de segmentação de clientes, né? Trabalhar com segmentos. E nós estávamos construindo as soluções de alta renda, né? Era um banco conhecido com uma jornada muito forte de varejo, e nós precisávamos desenvolver uma solução voltada para o público de alta renda. E como fazer isso, né? Então, a gente precisava olhar e capturar o que estava acontecendo no mercado de luxo, né, naquele momento. Então, a gente ia desde um filme como O Diabo Veste Prada, até uma visita de uma loja, para entender a experiência, e a ler livros, né, como, por exemplo, do universo sobre luxo, de diversos autores, para poder tentar significar isso. Eu acho que o que você destaca esse olhar diverso, ele acaba sendo muito importante, porque hoje, no mercado de trabalho, você precisa ter essa habilidade de circular, né? Você precisa ter essa flexibilidade de se adaptar. E essa adaptação não é só uma adaptação de um novo gestor. Com a dinâmica de mercado, você também precisa estar adaptado a desenvolver uma atividade nova, uma tarefa nova, num contexto novo, uma disciplina, inclusive, que você originalmente nem imaginava que ia fazer parte dessa tua trajetória, né? Gosto muito disso, e foi muito interessante você tocar nisso, porque quando eu conheci o JR trabalhando na alta renda. E aí a gente estava muito preocupado na época até fazer cursos, né, de etiqueta, etc., para os nossos gerentes poderem se comportar. Eu conheci, por acaso, semana passada, e que ela vai, inclusive, trabalhar com a gente, uma moça que fez um curso para um banco sobre etiqueta. E aí, quando a gente conversou sobre etiqueta, eu perguntei para ela, falei assim, olha, daquela época para hoje, eu enxergo uma diferença muito grande. Na época, a gente só preocupava com uma elite que a gente caracterizava e que estava muito ligada à elite urbana, quatrocentona e tal. E aí o que acontece? Só que o mundo mudou muito, porque as fortunas que cresceram, elas vieram de outras origens, às vezes de fora do país, assim, elas dispararam no Brasil inteiro. Antes era totalmente concentrado em alguns pontos específicos. Aí ela virou para mim e falou assim, por isso mesmo, quando eu fui fazer o curso, eu falei para eles, não pode ser um curso único, tem que ser um curso, primeiro, regional, porque o comportamento tem que ser diferente, por exemplo, do alta renda, do agronegócio, do alta renda no sul e no norte,
as palavras são diferentes, o jeito é diferente e o que eles precisam aprender é diferente. Eu achei isso o máximo, porque assim, há 15 anos atrás, quando a gente não existia esse momento. Como você vê isso, essa diversidade até na alta renda e em qualquer mercado hoje, diversificou muito, né? Sem dúvida. Por muito tempo, quando a gente está falando de clientes e segmentação de clientes, uma coisa que era mandatória há 20 anos atrás é você agrupar as pessoas pelas rendas, né? Então, eu dizia que o alta renda ganhava acima de X salários, mas isso como se fosse uma coisa mandatória. O que a gente tem percebido é que existe algo que é comportamento, que independe da renda, né? Por que determinada marca, ela cria, né, tanto desejo, e ela faz com que, por exemplo, as pessoas que ganham salário mínimo queiram ter aquela marca, mesmo que comprando com 36 vezes parcelado no cartão. Então, a marca não entrega só benefício, né? Ela entrega um conjunto de atributos ali, ou ela te faz se perceber diferente, ela te coloca diferente. Mas o luxo, que é o mercado de alta renda, desde a sua origem até agora, numa versão mais contemporânea, porque os comportamentos vão evoluindo, né, e vão fazendo uma leitura do que tem acontecido, ele sempre teve essa ideia de segregação, né? Assim, para poucos, né? É o topo da pirâmide, um conjunto de poucos. E a etiqueta, como você coloca, né, que tinha na sua origem uma questão de distinção, né? Se a gente olhar, por exemplo, o uso dos talheres na Idade Média, que era uma questão muito restrita, mas também na própria Idade Média, em alguns lugares, as mulheres não se sentavam à mesa, né? Então, esses padrões de comportamentos vão evoluindo ao longo do tempo, né? A sociedade de patriarcado, principalmente, a gente tem visto aí uma mudança bastante significativa, uma evolução da forma em que a gente enxerga hoje as pessoas e os comportamentos. Eu gosto muito dessa abordagem, porque assim, quando eu fiz o meu bacharelado em relações públicas, a gente estudava cerimonial e etiqueta, né? Porque a etiqueta ela é uma forma de distinção, mas se você olhar friamente, o uso do talher, o uso do copo, do guardanapo, ele tem uma função social, e é uma função não só de distinguir, mas principalmente de respeito ao outro. Não gesticular na mesa com a faca na mão, não é só uma questão de má educação, é uma questão de segurança em relação ao outro, né? A forma que você usa a colher para tomar a sopa, tem uma questão que é interessante, o movimento que você faz é para você não se queimar em trazer o líquido para você, ou ali uma parte do alimento. Mas como isso nasceu numa classe e que tinha ideia de distinção, a gente olha para isso com duas formas. Isso aqui não vale de nada, né? Numa expressão mais popular, isso é frescura. E a boa notícia é essa adaptação, é a gente enxergar que isso traz uma evolução, mas principalmente uma leitura de código cultural. Uma coisa que eu acho que é relevante e é muito importante para os mais jovens, isso eu tenho feito nas mentorias e nas conversas que eu tenho tido com quem está começando no mercado de trabalho, é o cuidado que a gente precisa ter com a imagem profissional e com a imagem pessoal. Essa imagem, ela se forma como você se manifesta no mundo físico, no mundo digital, e como você se comporta à mesa, como você se veste, né? Não é só porque é deselegante você mastigar o alimento com a boca aberta e falar. É porque, na verdade, ali pode te causar um acidente, não é só um efeito visual desconfortável de alguém falando com a boca cheia, né? É porque você pode, naquele momento, tomar uma decisão, fazer uma boa mastigação e aí ajudar ali no teu processo digestivo, né? Enquanto você pensa um pouquinho e, ao mesmo tempo, não causar ali um desconforto do alimento cair da tua boca, sujar você e sujar uma outra pessoa. Mas essa evolução da etiqueta e traduzir a etiqueta para as culturas é muito importante, porque a ideia da etiqueta francesa universal, em que todo mundo tem que obedecer, de fato, isso cai por terra, porque hoje, se tem uma coisa que a gente tem resgatado com muita força, são os valores culturais locais, né? E aí, de novo, vem da leitura. Eu acho que é tão importante a gente fazer
A leitura no sentido de pegar um livro, redescobrir uma história, redescobrir valores, valorizar uma cultura, né? Tirar a ideia de uma cultura dominante como universal, né? Mas um mergulhar no sentido também de estar com um olhar atento daquilo que é relevante e de preservar a história, né? Em algumas culturas, em algumas regiões, inclusive no Brasil, comer alguns alimentos com a mão é um sinal de respeito. O que você tem que introduzir um talher, né? E aí, no mundo empresarial, vale um pouco da regra de que o que é aceitável para todos, mas respeitando a individualidade de cada um, né? Então, acho que isso é, de fato, relevante. Que bacana que você resgatou essa história. Porque eu lembro muito disso. Primeira coisa que a gente discutia, né, dessa estratégia do mercado de alta renda, mas os nossos gerentes estão preparados para atender um milionário? Será que não está na hora de dar um banho de loja, né, ensinar um pouco de etiqueta de mesa, de uso de um cartão de apresentação, que hoje nem existe mais, né? Mas, por outro lado, as regras de etiqueta, né, evoluem, Cosmo. Então, assim, faz sentido a gente estar no meio de um bate-papo com um amigo e estar consultando o celular o tempo inteiro, no meio de uma negociação e você abrir uma rede social, né? Se eu estou participando de uma videoconferência, por que a minha câmera está desligada? Tem que estar ligada para me conectar com as pessoas. Então, assim, são novos comportamentos que vão emergindo e a gente vai atualizando os padrões de comportamento, que é o que a gente chama de etiqueta também, né? Eu adorei esse comentário teu e adorei perguntar isso para você, porque assim, a gente vê muito dos jovens de hoje, às vezes se preocupando com isso, e eles caem numa coisa que eu adoro, que é o efeito utilidade, que eu digo que existe hoje, tá? Na realidade, a gente hoje busca aquilo que é útil. Existem, às vezes, as pessoas... Você falou uma palavra lá atrás que eu gostei, porque assim, se chama de frescura. Não, não é frescura. Você mostrou exatamente através das suas frases o quanto é útil a situação que, às vezes, a pessoa enxerga errado. Então, o que acontece? Toda a visão tem que ser do lado certo. E a leitura é que traz isso para a gente. Então, a gente, quando trabalha no Crono, a gente fala muito de leitura o tempo inteiro, a gente, assim, insiste nisso, e na escrita, que as pessoas deixaram de escrever. Então, a gente incentiva os jovens na escrita, a gente faz muito isso de falar assim, escreva um texto, traz para mim, eu ajudo você. Por quê? Porque, na realidade, eu quero que o jovem, quando ele vai escrever, ele vai pesquisar, ele vai ler. Então, é uma cadeia de conhecimento. O que você acha disso, do incentivo hoje à escrita e à leitura? Você pode falar um pouco mais disso, porque eu acho maravilhoso a sua visão disso, tá? Fundamental. Eu acho que você lembra, eu publiquei um livro, né? Eu tive essa felicidade de reunir aí, num determinado momento da minha trajetória profissional, o que eu estava capturando e traduzir isso, né, um livro de tendências de comportamento de consumo, de novo, somando aquela característica profissional que você destacou em mim, que é de conhecimento de cliente, de segmento de comportamento, porque no fundo é o conhecimento do comportamento humano, do comportamento de consumo, e a escrita. A escrita, ela é fundamental para você ordenar ideias, mas ela se baseia muito fortemente numa questão que é, você tem a capacidade de desenvolver uma boa narrativa na escrita se você tem uma boa base de leitura. A mesma forma, você vai para a capacidade da oratória, né? Um vocabulário mais rico, uma oratória fluida, uma conexão bacana que você consegue construir com as pessoas na medida em que você trava uma conversa, que você faz um bate-papo, vem muito do teu repertório. Então, a leitura é a base, né? E é muito desafiador hoje em dia incentivar os jovens a escreverem por conta do que a gente estava falando. Se eu vou olhar de comportamento de consumo, né, o áudio tem muita força. Então, eu mando um áudio para um amigo relatando uma história, né? Eu sou do tempo em que a gente escrevia cartas. E você tinha, né, as provas baseadas em redação como uma coisa que era fundamental para você poder conseguir uma vaga de emprego. Você tinha que fazer uma redação para os avaliadores analisarem a qualidade do teu texto, concordância verbal.
Hoje a gente aceita na língua, né, e absorve, e entende que, por exemplo, algumas expressões, né, que ainda não estão guardadas ali em dicionário, elas são aceitas e corriqueiramente. A dificuldade é que quando esse corriqueiro a gente traduz isso numa escrita, fica um pouco mais complexo, às vezes a gente não encontra nem similaridade, né? Tem uma expressão, por exemplo, que eu noto com muita frequência, que está muito comum em algumas regiões, como o agente, né? Que é ali um sinônimo do que seria o nós. Mas quando eu acho engraçado que no vocabulário, né? A gente precisa se desafiar, a gente está junto, que a maneira em que as pessoas encontram para criar uma conexão ali é mais informal. Quando vai para a escrita, esse agente vira o agente junto, né? Que é um outro significado, que é uma outra coisa, e não o artigo a e a palavra agente. Eu trago isso como uma referência porque a nossa língua, ela é complexa, né? E, de fato, é fundamental que a gente se dedique à leitura para ter uma boa escrita. Então, eu gosto quando você traz a provocação da prática da escrita, porque ao escrever, você de novo, ali precisa colocar algumas potências, né? O teu repertório, que aí vem de leitura, o ouvir música traz isso, assistir um telejornal traz isso, ver uma boa série vai te trazer repertório, escutar podcast, né, que é uma coisa que é rica hoje, tem uma diversidade bem grande para poder fazer essa formação intelectual e trazer esse repertório. Mas o exercício da escrita também é importante, porque você precisa ter poder de concisão, né? Você precisa ter ali uma capacidade de síntese, né? Há uma ordenação de texto, você vai ter um começo, meio e fim, você desenvolve uma ideia, né? E eu digo que é desafiador, né? Uma das minhas atividades profissionais, por um bom tempo, eu fui professor universitário. Tive a felicidade, inclusive, 2 semanas atrás, uma das minhas alunas me mandou uma mensagem porque uma turma de graduação me convida para ministrar uma aula da saudade 20 anos após a formação da turma, né? Fiquei super lisonjeado de ser lembrado. Mas eu me recordo que uma das coisas que eu fiz nos primeiros anos como professor, eu estava tão assustado com a qualidade de texto que eu tinha que fazer ditado de palavras, tá? Então, imagina a turma de graduação, eu estava dando aula ali de marketing para outra turma, era de empreendedorismo, e eu fazia questão de fazer as provas escritas, né? Fiquei tão assustado com a qualidade de texto, e ali estava enxergando futuros profissionais, eu disse, não, preciso dar uma provocada, fazê-los entender que a escrita é fundamental, e aí eu fiz um ditado de palavras, e para minha tristeza, num grupo de 20 palavras, ninguém acertou as 20 palavras, né? E aí a gente tirou disso uma lição, né, e fui provocando eles ao longo do tempo, mas assim, jovens e audiência, vocês que estão escutando esse nosso bate-papo aqui, independente da questão etária, leiam, atualizem-se, escutem podcast e voltem a esse prazer que é uma coisa impressionante e assim inenarrável de escrever. É muito bom colocar as ideias num papel ou numa tela, né? Porque isso traz uma organização de raciocínio que é muito grande para a gente. É difícil, mas isso tem que ser feito. E se desafiem a ler. Eu tenho uma coisa muito bacana, assim, que eu faço nesse sentido de me manter atual, contemporâneo, mas, acima de tudo, também melhorar a qualidade da escrita, né? Eu me desafio a ler pelo menos um livro por mês. Então, eu leio um livro por mês, e aí eu volto de novo naquele comentário que você fez, dos temas mais diversos, tá? Esse ano eu já li um livro muito bacana de um jornalista aqui de São Paulo, que fala sobre a história da El Que Maravilha, que foi uma referência muito forte no Brasil, fiquei impressionado com a história dela, né? Então eu li da El Que Maravilha, uma biografia
escrita pelo Marco Nanini, a livro técnico, né? Eu li um muito recente, muito divertido, uma história muito boa, que fala sobre falsificações, né? Então, a história de duas mulheres que no mercado de luxo tentam passar a perna em algumas marcas falsificando bolsas. Então, eu vou sempre buscando temas novos, temas mais antigos, como eu resgatei, por exemplo, um livro incrível, foi escrito nos anos de 1910, né, que inspirou, inclusive, uma das obras do Hitchcock, que foi escrito por uma brasileira, e aí um texto precioso, um português que te faz pensar, e assim, nossa, como a nossa língua é linda, né? Então, eu tenho essa coisa de estar sempre lendo coisas diferentes, temas diferentes, além dos temas técnicos, para melhorar esse repertório. Incentivo as pessoas que eu mentoro, e aí dou como dica para vocês jovens, olha, a viagem da leitura é uma viagem incrível. Você vai para lugares nunca pensado, a tua cabeça te leva para lugares incríveis. É como correr, né? Então, assim, os primeiros minutos demora a engatar, mas depois que você engata, você não larga mais o livro. Eu acho legal, e eu vou trazer isso para um universo que a gente tem falado bastante por aqui. Há uns tempos, pouco tempo atrás, eu estava ouvindo críticas à inteligência artificial, as pessoas muito preocupadas com ela como se ela fosse um perigo que vai nos tirar espaço. E aí, muita gente me ligou e falou assim, nossa, você não vai mais precisar escrever artigos, porque, na realidade, a inteligência faz tudo. Aí eu falei assim, não, ela não faz. Ela reproduz e ela me ajuda. E aí eu comecei a falar com os autores de artigos, eu falei assim, gente, se a gente tratar ela como uma concorrência, realmente você está fadado ao insucesso. Agora, se você descobrir que ela é uma ótima parceira, você pode descobrir o universo novo. Por quê? Porque há 20 anos atrás, quando o Google começou a ser utilizado, todo mundo falava a mesma coisa. Nossa, ele vai tirar... Né? Na realidade, ele veio, ele só fazia pesquisas para a gente, mas quem tinha que escrever era eu. Tá? A inteligência artificial faz a mesma coisa. Você não pode simplesmente utilizá-la e você pegar aquilo e colocar como se fosse seu, porque não é teu. Tá? Agora, ela pode sim fazer uma pesquisa, trazer já com uma linguagem que se aproxima de você, porque ela entende a sua linguagem, e aí aquilo te facilita. Como você vê isso? Você concorda com a gente que, na realidade, ela é um apoio, pelo menos por enquanto. A gente sabe que ela, para as fases futuras dela, a gente não sabe como vai ficar. Mas hoje, ela pode ser um apoio para um autor, por exemplo, de artigos, mas ela nunca vai ser substituta, porque eu não posso usar aquilo para publicar. Eu vou simplesmente usar ele como uma base de pesquisa. O que você acha disso e como que a gente fala isso para o jovem para ele aprender que ali é uma base? Essa decisão está na tua mão, né? E, assim, à medida que você foi falando, eu fui vendo aquela cena do Matrix com as duas escolhas na mão, né? Aí vai ser um pouco dessa escolha, né? Eu, de fato, posso pedir para a inteligência escrever um texto para mim e considerar que é de minha autoria. Eu sei que não é de minha autoria, eu sei que não é meu, foi a máquina que fez. Mas a máquina fez se apropriando de uma série de informações que outras pessoas escreveram antes, né? Daqui a um tempo, ela vai se apropriar daquilo que foi produzido por outras máquinas. Essa decisão sempre vai estar na tua mão. Eu gosto de olhar a tecnologia como ferramenta e não como fim, mas é uma decisão minha, né? O fato de você hoje ser um jovem e de você, de repente, estar fazendo uma graduação, ou vai participar de um curso, ou já está fazendo uma pós, ou o teu chefe te pediu para fazer uma pesquisa, e você recorrer à ferramenta, pedir para que ela faça o trabalho por você, acho que você precisa se perguntar se lá no futuro precisa de você nessa relação, que talvez a empresa precise contrate só a máquina, né? Então, assim, é uma escolha, é uma decisão. Isso está só no começo. No último festival de Cannes, que além de discutir e de premiar as questões relacionadas à publicidade e à propaganda, diversos temas são abordados. Inteligência artificial foi um tema que ganhou muito protagonismo, né? Existem alguns cientistas e alguns
sociólogos, né, que olham para essa questão numa outra perspectiva e que mostra que no futuro muito próximo essa dominância vai tomar dimensões que vai precisar de intervenção de Estado para a gente colocar limites nessa relação. Eu tive a oportunidade, em 2019, de ir a Israel, que é considerada a nação das startups, e visitar diversas startups, e se discutia muito ali essa questão da inteligência artificial, e uma coisa que eu aprendi ali com alguns cientistas é que existe na prática hoje o learning machine, você ensina a máquina, depois é que a máquina que aprende, ela pode traduzir isso num conceito que a gente pode chamar de inteligência, que todo mundo converge, essa decisão sempre vai estar em quem usa. A máquina, de fato, ela pode fazer o trabalho, né? Hoje eu opto em ter uma diarista que vem limpar a minha casa, quando ela não pode, eu ligo o robô. Então, mas eu continuo usando um pouco dos dois, né? Jovens, usa com parcimônia, assim, de novo, prazer da autoridade, da construção, da tua autoria, ninguém tira, né? Mas está sempre dentro da tua mão. E outra coisa, se apropriar daquilo que não é teu, em algum momento isso vai ser descoberto, né? E é muito importante você perceber que você desenvolve competências. O conhecimento é uma coisa que você leva para a vida toda. Assim, eu não sou bom em tudo, longe disso, eu não conheço tudo, e aí eu vou buscar a máquina para me ajudar. Mas aquele conhecimento que ela me ajudou a adquirir, que eu desenvolvi, ele vai ser meu para o resto da vida, né? Eu acho que esse é o grande barato da história. Exatamente, é isso que eu queria colocar para o pessoal, porque assim, você falou uma coisa que me agrada muito, que é a autoria. Então, por exemplo, eu comecei um texto outro dia que eu fiz a publicação de propósito, assim, utilizei a inteligência artificial para escrever o texto. E aí eu coloquei embaixo o texto, eu peguei, fiz a pesquisa, fiz exatamente o caminho para mostrar como fazia. E aí eu mostrei para os autores, só que olha, saiu assim. Quando eu olhei para o texto, eu falei assim, mas isso não é meu. Isso é de alguém. Então eu li e falei assim, não, agora eu vou escrever o meu. E aí eu tomei aquilo que você falou, não é só a autoria, é a autoridade sobre aquilo. E eu passei a entender daquele assunto, tá? E eu acho que isso que agrega muito para os jovens, entender que não é simplesmente copiar, tá? Você aprendeu com aquilo, tá? Alguns anos atrás eu lembro que isso que você falou foi muito forte para mim, que eu fui dar aula e eu comecei a fazer perguntas por escrito. E fui trucidado pelos outros professores. Porque eles olharam e falaram assim, não, mas isso vai dar muito trabalho, porque as provas da gente, os testes da gente é tudo com X, a gente não tem... Eu falei assim, tá, só que aí vocês fizeram uma reunião outro dia falando que os alunos não sabem escrever. Eu não vou conseguir ensiná-los a escrever se eu não pedir para eles escreverem. Aí as minhas provas vão ser escritas. Eles falam assim, você vai ficar louco, porque assim o meu aluno escreve, e eu vou usar exatamente a palavra porque choca, ele escreve por isso com C cedilha. Eu falei assim, enquanto alguém não for lá e trocar, ele vai continuar escrevendo. Sim. Aí os professores olharam e falaram assim, ele é louco, tal, faz o que ele quiser. E eu fiz o que eu quis. Meus alunos, assim, a minha classe, as pessoas tinham 20, 30 alunos na sala de 70, assim, assistindo, e eu tinha 70. E eles escreviam. E, assim, eles abominavam inicialmente. Depois eles passaram, assim, a adorar. E é isso que você comentou. Das vezes, depois de 20 anos sem conta, as pessoas falam assim, cara, você me fez aprender a escrever de novo. Sim. E escrever corretamente. Eu acho que isso é uma experiência válida da gente colocar aqui e que retrata o que você falou. E eu queria que agora você sabe que na entrevista de internet a gente tem uma certa limitação de tempo. Eu queria que você desse uma finalizada. Se você topar, a gente mais para frente a gente faz outro para falar de outro tema, tá? Mas assim, dá uma finalizada com algo que você agregue para essas pessoas do JR em si, da carreira, de que as pessoas têm que ter coragem para enfrentar, porque a vida não é fácil. A gente não chega onde você chegou, onde eu consegui chegar, e a gente, assim, à toa, hoje, por acaso. A gente lutou por aquilo. Então eu quero que você falasse dessa luta, tá? Dessa força que a gente tem que ter para chegar em algum lugar. Tá? Ontem eu tive a oportunidade de
celebrar com a equipe que eu lidero, né, os resultados que foram conquistados no primeiro semestre, num ano muito desafiador. Hoje eu tenho uma posição de diretor comercial, e logo na sequência alguém chegou para mim e disse, nossa, né, é tão bom fazer parte desse time, tão bom fazer parte dessa história. Assim, eu também me sinto muito feliz de fazer parte dessa história, porque eu olho para uma jornada que começou muito tempo atrás, né? Começou aos meus 14 anos de idade, né? Quando como menor aprendiz, depois como bancário, saio de Pernambuco, vou para Brasília, tenho aí uma atuação que me orgulha muito, de muitas realizações, né? Numa instituição financeira muito relevante para o Brasil, que é o Banco do Brasil, uma trajetória que começa com nível técnico, depois como nível executivo, e aí depois eu tenho a possibilidade de estar na posição que eu estou hoje, né? E com 52 anos de idade, a minha jornada profissional ainda tem muita coisa para acontecer, né? É assim que eu me vejo. Mas isso tudo conquistado realmente com muito empenho, com muita dedicação, né? Com muitos erros, né? A gente erra muito, existe um olhar que a gente vilaniza muito, e o erro é uma favorabilidade quando você enxerga para ele de aprendizado, de ressignificado, muito forte, né? E de uma construção muito coletiva também, né? Ninguém é uma ilha, ninguém tem uma trajetória sozinho. Então, uma dica que eu posso dar é: observe as pessoas, aprenda com as pessoas, né, aquilo que você faria diferente, aquilo que você faria melhor e aquilo que você não faria, né? É muito importante ter esse olhar. Tenha como grande aliado você mesmo, né? Então, você precisa acreditar em você, no seu potencial. Se você ainda não acredita, procura ajuda. A gente precisa e deve se ajudar, né, para poder conquistar. Então, você tem que estar bem com você mesmo. Saúde mental é fundamental. E leia, né? Começa lendo livro de receita, matéria de jornal, tudo vale. Até ler livros mais complexos, né? Se a religião é muito forte, leia a Bíblia, leia Salmo, leia o Corão, leia aquilo que te dá prazer, mas aquilo também que te forma, que te orienta, que te instrui, né? E nunca esqueça das pessoas que fazem parte de você nessa jornada. Não olhe hierarquia, são pessoas, isso é que é o mais importante. E muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Espero que a gente se reencontre nesse bate-papo, né? A gente possa trocar ideias. Então, assim, acessa o canal. Se está vendo pela primeira vez, assina o canal, né? Interage com o canal mandando perguntas ou fazendo comentários, e que a gente possa se cruzar. E mais uma vez, obrigado. Muito bom estar aqui. Super obrigado, JR. Agradeço por você até, inclusive, ter feito a minha chamada aí. Pessoal, realmente, mande dúvidas, mande, porque a gente vai procurar pessoas, tá? Às vezes nem está na linha da gente, na lista que a gente tinha, mas se vocês mandarem demandas, nada impede de eu ficar procurando. Ontem mesmo a gente fez uma entrevista fantástica com uma pessoa que eu entrei no LinkedIn e fiz uma pergunta. Será que você podia me ajudar a responder sobre isso? E eu confesso que eu não olhei o cargo e nem quem era a pessoa. E daí eu só achei lindo o texto que eu tinha escrito. E em seguida a pessoa falou, claro que eu vou participar. E ela participou. E depois que eu descobri que a pessoa era um super CEO de uma empresa, ele contou isso na hora. E eu fui não por outra coisa, eu fui pelo texto dele, que era muito bom, sobre um assunto que eu queria que os jovens vissem, que era a logística. E hoje a gente está aqui com o JR, que também é outra pessoa que pode agregar muito para a gente. Quem sabe mais para frente a gente faz outras perguntas para ele, tá bom? Obrigado a todos pela participação.